A torcida do Corinthians está aí, em festa. Provavelmente vai passar comemorando esse título até o fim do ano, muito justamente. Porque, embora o Vasco tenha sido o time que apresentou o futebol mais ofensivo do Campeonato Brasileiro, o Santos poderia ter feito esse papel, mas estava mais preocupado com outras competições do que com o próprio brasileiro. Curiosamente, o Vasco que apresentou o futebol mais ofensivo do brasileiro acabou sendo vice. Talvez por uma bobagem, por ter escalado time reserva em algumas partidas do brasileiro, no momento em que ainda brigava pela Copa do Brasil. Vocês se lembram daquela goleada que o Vasco tomou em Curitiba, 5-1? Pois é. Quem sabe se o Vasco não tivesse escalado o time titular naquela partida, não tivesse vencido o Curitiba? 3 pontinhos, teria terminado o brasileiro na frente do Corinthians. Acho que os treinadores e os próprios torcedores vão compreender, acho que já começaram a compreender, mas acho que ainda não compreenderam num todo, que qualquer resultado positivo nesse campeonato é importante. Não importa se é na segunda rodada ou na 37ª, se é na primeira ou na 38ª. Toda vitória é importante nesse campeonato. Havia aquele velho bordão, quando o campeonato por pontos corridos foi iniciado no Brasil em 2003, de que todo jogo é uma decisão. Parece ridículo, mas não é. Isso é uma realidade. Tanto é que o Vasco ficou 2 pontos atrás do Corinthians. Quem sabe se tivesse vencido aquele jogo do Curitiba no Couto Pereira, não tivesse terminado campeão. Enfim, mas é mais importante agora a gente falar do Corinthians, porque ele é o verdadeiro campeão. Que jogou o campeonato com uma regularidade impressionante, do começo ao fim. É claro que num campeonato de 38 rodadas, num brasileiro principalmente, onde a gente tem pelo menos 10 concorrentes ao título, é até normal que o time escorregue de vez em quando. Atravesse 3, 4 rodadas sem vencer, ficar 2 ou 3 jogos sem marcar um gol. É normal, absolutamente normal dentro do campeonato. Mas dentro dessa linha, o Corinthians foi o time mais regular do campeonato, jogando um futebol que eu considero frio e calculista, de botes certeiros, ou seja, sabendo o momento de partir para o contra-ataque e de definir as partidas, como aconteceu em várias. Então, levando-se tudo isso em conta, acho que o Corinthians está de parabéns por ter conquistado o título. E eu, mais uma vez, quero dizer para vocês que eu repudio completamente essas insinuações de que o Corinthians tenha sido beneficiado por arbitragem. Acho que todos os times do Campeonato Brasileiro foram beneficiados e prejudicados ao mesmo tempo por arbitragens. Acho que não houve jogo de bastidores para fazer o Corinthians campeão. O Palmeiras podia ter ganho do Corinthians no domingo, chutou uma bola na trave, chutou outra, enfim. O jogo foi 0-0. Se o Palmeiras tivesse ganho, o Vasco tivesse ganho, o Flamengo, não haveria teoria da conspiração. O Corinthians ganhou o campeonato merecidamente e seus torcedores estão todos de parabéns. Agora é manter o pique para 2012 e principalmente para a Libertadores, que é a grande incógnita da história do Corinthians. Quem sabe o Corinthians em 2012 não consegue pôr fim a essa agonia de não conseguir vencer a Libertadores. Vamos aguardar.